O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Tecnologia e Inovação. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula já começaremos mais uma nova situação de aprendizagem. Sempre lembrando que estamos todos juntos tentando entender como o computador pensa. Bem, não é que ele pensa, mas quando falamos em pensamento computacional, é como se nós estivéssemos aqui na nossa mente levantando estratégias e conhecendo todos os procedimentos e os processos que acontecem lá dentro do computador. E isso é legal para nós, usarmos aqui, o nosso computador, certo? Olha só, nós claramente não estamos sozinhos, estamos muito bem acompanhados pelo nosso intérprete de Libras, Andrei. Seja bem-vindo. E lá vai eu, bato com a mão errada. Andrei, muito obrigada. E eu espero que todos aproveitem bem a nossa aula, porque nós temos desafios. É isso mesmo. Então, vem comigo. O título da nossa aula é Desafio do Estacionamento. Hoje é 3 de junho de 2022. Nesta aula, conheceremos o desafio do estacionamento e como solucioná-lo. Para isso, exploraremos os 4 pilares do pensamento computacional: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Teremos 2 aulas com estes desafios. Esta é a primeira. Isso quer dizer que não é a primeira, aliás, não é uma aula só, é apenas a primeira. E eu vou dizer para vocês assim, quando falamos em pilares, já que eu coloquei a questão dos pilares do pensamento computacional e falei de procedimentos e processos que acontecem lá dentro do computador, para entendermos melhor, nós temos pilares como se fossem bases que constroem as coisas. Como estamos em épocas, e numa aula aprendendo coisas, queremos dizer que os pilares são, assim, algumas bases que nos ajudam a construir o nosso conhecimento. E se eu falei de estratégias, são formas que nós vamos entender ali, dentro dessas bases, para que nós possamos realmente usar as estratégias, certo? E olha lá, é a primeira. Vamos devagarinho. Primeiro, lógico, o mural para os meus amigos professores com a habilidade do pensamento computacional. E, para começo de conversa, os 4 pilares do pensamento computacional facilitam na resolução de qualquer desafio. Nós podemos sempre adaptá-los. Primeiro ponto, aquele que eu falei, decomposição, que é dividir um problema complexo, quer dizer difícil, em partes menores e mais gerenciáveis, ou seja, mais fáceis de compreender. Depois nós temos o reconhecimento de padrões, ou seja, procurar semelhanças entre as informações apresentadas e entre os problemas. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar essa parte com um exemplo. Eu tenho que agradecer quem já chegou e tem que começar com a primeirona, Prof. Flávia, da Escola Professora Judite Guimarães dos Santos, a professora Maria Madalena, da Escola Francisco Prisco, 5º ano B, que já escrevendo, já chegando, se ambientando. É isso aí. Vamos lá no detalhe. Deixa eu falar aqui com vocês, Estamos lá trabalhando a questão do pensamento. E eu falei que existem 2 pilares, como se fossem 2 bases que servem para qualquer desafio.
Eu vou falar um desafio como exemplo bem comum. Uma situação, problema de matemática. Então, vamos pensar assim. O primeiro pilar que nós podemos ver, quando você pega uma situação, problema, com o enunciado é aquela explicação, está muito longa. O que é legal fazer? Decomposição. E o que é isso? Você vai diminuir essas informações. Você vai apagar qualquer coisa da situação, problema? Não. Você vai, por exemplo, tirar os dados ali, né, reservar num espacinho para você saber com o que é que você vai trabalhar. Depois você vai pegar a pergunta dessa situação, problema, para entender o que é que está sendo pedido para você resolver. Isso é decomposição. Então, decompôs. Com todos os dados, a gente parte para essa questão de reconhecimentos de padrões. Quando você relê a pergunta de uma situação, problema, você mesmo pode lembrar de um problema que você já resolveu. Você vai ter que resgatar formas de cálculos que você já aprendeu. Então, tudo isso é você lembrar de algumas... Porque reconhecer repetições. Porque são coisas que você já fez. E aí você vai usar aqueles dados e as repetições para aplicar ali na proposta da situação, problema. Isso serve para qualquer desafio. Eu vou demonstrando quando a gente chegar nos desafios. Está muito começando. Para a nossa lousa, abstração. É o terceiro pilar. A abstração é focar apenas nas informações importantes, ignorando o que for irrelevante. Ou seja, o irrelevante é o desnecessário. Algoritmos. Desenvolver uma solução passo a passo para o problema. Ou as regras que devem ser seguidas para a sua resolução. Essas duas aqui eu vou usar o mesmo exemplo. Então, o que acontece? Você está lá com a sua situação, problema. Oráculo, deixa eu fazer aqui de novo. Obrigada. Então, vamos supor, vou dar uma amostra. Se a gente faz assim, vou fazer um bolo de chocolate. Para isso, usarei 200 gramas de chocolate, meio quilo de farinha de trigo. Pergunto, quantas cerejas eu usei? Olha só. Se pensarmos na decomposição, nós vamos tirar os dados do problema. 200 gramas de chocolate, meio quilo de farinha de trigo. E a pergunta é quantas cerejas eu usei. Decompomos. Repetições. Eu sei que 200 gramas é uma unidade de medida. Eu sei que meio quilo também é, mas eu vou ter que... Essas unidades de medida são diferentes. É um ponto de atenção. E aí chega na abstração. Você para, olha aquilo ali e vai para a pergunta. Quantas cerejas eu usei? Ué, tem alguma informação importante aí? A gente colocou cereja na receita? Então, a informação, ó, furada. Não precisa usar, já tira ela. E, ao final, nós temos o quê? Que resolver isso aí, dar uma solução. E, justamente, quando a gente fala da solução, que a gente chega lá na finalização, a gente pode usar a questão dos algoritmos. Por quê? A gente pode criar a regra passo a passo de como fizemos, como ensinamos alguém. E, então, ali, esse passo a passo é o que nós chamamos de algoritmo, certo? O cálculo, o procedimento. Combinado? Ah, ó, só falando, parece muita coisa. E os oi, professora, da Emily. Oi, Emily. Da Sami. Ó, bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos ver isso aqui mesmo? Colocar esses pilares na prática. Primeiro, com a palavra Dandara, a nossa amiga. Olá. Vamos resolver o desafio do estacionamento. Então, para resolver um desafio, é preciso ter foco e muita atenção. Não dá para resolver um desafio considerando todas as informações de uma vez. Viu? A gente não pode ver tudo de uma vez.
Leia com atenção, analise cada desafio e depois mantenha o foco na sua estratégia. Se não der certo, retome o desafio e tente novamente. Seja persistente, sempre persistente. Pintei bem. Valeu, Dandara! É isso mesmo. Uma regra não é um pilar do pensamento computacional, mas podemos dizer que é um pilar para todos que queremos aprender mais. Nunca desista. Se você errou, você faça novamente. Você peça ajuda, você compartilha o conhecimento, certo? Muito bem-vinda a professora Úrsula, que já estava conosco na aula de inglês da Escola Francisco Lourenço de Melo, do 5º ano A. Muito bem-vinda. Vamos lá, como é que isso funciona? Primeiro, vou para nosso desafio. Vamos ensaiar para entender. Aqui, gente, daqui para frente eu vou evitar muitas leituras, eu vou direto na explicação para a gente otimizar o tempo. No livro de vocês têm anexos de carrinhos, é bem essa imagem aqui, onde nós temos alguns carrinhos e alguns caminhões. E um tabuleiro, que é ao lado. O tabuleiro nós consideramos como uma imagem quadriculada, que será o nosso tabuleiro, onde jogaremos, onde passearemos de carrinhos, certo? De olho no flip chart, o que é que isso significa? Que nós faremos um teste. Vamos entender isso melhor? Então, pensando aqui em entendermos melhor, o que vai acontecer? Aqui no flip, quando a gente chegando aqui, olha lá, chegamos. Quando nós estamos aqui, eu tenho, em modelo menor, uma folha teste. Por que teste? Nós vamos aplicar tudo o que a gente viu até agora para fazer este jogo, este desafio. Então, primeiro, eu tenho o tabuleiro aqui, e nesse tabuleiro eu coloquei um caminhão com o número 1, azul, e tem um carrinho vermelho com um X. O meu objetivo, o que é que eu vou desafiá-los? O meu desafio é que esse carrinho X, vocês consigam tirar ele para a saída. Ele tem que sair do estacionamento. Só que tem um porém. Ele não pode trombar e nem atropelar o caminhão. Agora, eu tenho regras também para movimentá-los. Eu só posso mexer qualquer veículo aqui dentro de acordo com a posição que ele está. O meu carrinho X, eu só posso continuar com ele na horizontal, né? Para frente. O meu caminhão está na vertical, então eu só posso usar esse movimento, vertical, ou continuando para cima, ou continuando casinhas para baixo. Nós consideraremos cada quadradinho como uma casinha. E aí, o desafio está lançado. Eu preciso que vocês me ajudem a tirar esse carrinho daqui, para ele ir embora. Mas eu preciso mexer no caminhão, porque, né, vale lembrar que o carrinho não vai voar sobre o caminhão. E agora? O que nós faremos? Eu disse para vocês que é o começo, para ensaiarmos, é um teste. Então, o nosso ensaio é o seguinte. O meu caminhão, que está aqui, o meu caminhão azul, eu tenho aqui, ó, uma casinha acima, 2 abaixo. Eu tenho que tirar ele daí. Ele ocupa 3 casinhas. 1, 2, 3. Isso quer dizer, eu vou pensar numa primeira estratégia. Decompondo, eu já pensei aqui, ó, quantas casinhas eu tenho. Eu vou pôr esse caminhão para cima. Ó, ele ocupa 3 espaços. Aí eu coloquei ele para cima. Percebam que eu continuei na vertical. E não deu certo. Olha só, gente, ainda está na frente do carro. E agora? Gente, me socorre aí. O que eu faço agora com esse caminhãozinho? Ah, eu posso descer esse caminhãozinho? Então, vamos descer. Vamos descer com ele. Deu ré agora.
Ó, continua ocupando as 3 casinhas e dá uma olhada no nosso carrinho X. Ele pode agora livremente ir para a saída. Aí ele vai lá, o motorista, muito educado, saiu. Conseguimos! Agora, tem uma coisa importante. Se nós estamos falando de desafios e de estratégias, nós vamos registrar tudo isso numa coisinha chamada comandos. E os comandos nós vamos registrar aqui. Vocês também têm essa página no anexo, que nós vamos registrar a movimentação através de setas. Então, recapitulando o que nós fizemos, vou colocar de volta o início, o carrinho X e o caminhão 1. Lembrando, o que eu fiz primeiro? Eu dei uma ré no caminhão, ó. Vou marcar com outra cor para facilitar vocês entenderem. Eu dei ré no caminhão. Uma casa, 2 casas. Percebam, ó. 2 casas. Então, eu dei a ré no caminhão. 1, 2. Lembraram que é 2? 2 para baixo. O caminhão é número 1. Eu vou lá no meu quadro de comandos, vou lá, veículo 1. Achei o veículo 1. No veículo 1, eu sei que os movimentos, eu andei 2 vezes para trás, ó. 1, 2. Depois, o que eu fiz? Eu andei com o meu carrinho X livremente. Quantas casinhas? 1, 2, 3, 4. E aí eu saí com o meu carrinho, feliz, na direção que ele já estava. Eu vou achar o meu X, que está aqui, e vou andar com ele para frente. 1, 2, 3, 4. Registrei as minhas movimentações. Como eu não tenho mais veículos no tabuleiro, já fizemos o nosso comando, nossa estratégia. Se você quiser, lógico, você pode arranjar outras estratégias. Ah, o oráculo vai chegando na gente. Nossa, mas foi rápido, já veio me seguindo, ó. Agora é o seguinte. Nós fizemos ali um início, certo? Então, nós registramos os comandos. Agora, lá no seu livro, eu vou passar uns slides aqui para vocês se ambientarem. Nós temos um desafio. Nós temos o jogo 1, primeiro desafio. Vocês têm o objetivo e exatamente tudo que eu expliquei para vocês lá no Flipchart. O que interessa agora, aqui nós temos as instruções, as etapas de como devem ser feitas, os comandos que iremos usar para mover os veículos e, finalmente, o nosso jogo, desafio 1. Que nós temos essa formatação aqui. Só que aqui nós já temos movimentos. O que é que nós faremos com tudo isso? Me sigam agora, nós vamos finalizar a aula aqui. E, gente, essa finalização aqui, olha aqui o nosso tabuleiro, ela não será feita toda neste momento. Na interação vocês irão continuar me ajudando. Continuarão, né? Vou aqui mudar a tela do nosso movimento. Como que a gente começa aqui? Eu tenho diferente, eu já tenho os comandos. Eu vou ter que mover esses meus carrinhos de acordo com o comando. Eu começo por um jeito mais simples, eu vou seguir a ordem dos meus veículos. Lembrando que a estratégia sempre é sua, você pode criar a que você achar melhor. Desde que o objetivo seja cumprido, que é tirar o nosso carrinho X do estacionamento, sem bater em nenhum outro veículo. E seguir na direção, a posição deles. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho letra C. Na letra C diz que eu dou a ré, ó, 3 vezes no veículo C. Eu tenho, ó, 1, 2, 3. Eu vou procurar o C está aqui. Aí diz que o C, eu vou andar para trás. Opa, o C está no... Agora sim. O C eu vou andar 1, 2, 3. Então, eu vou fazer assim, ó. Com 6. Andei com o C. Aí diz o número 1. O 1, eu vou andar 3 para baixo. Vou dar ré no caminhão 1. 3 casinhas, ó. 1, 2, 3.
Então, eu dei a ré, ó. Depois, continuando, eu vou à letra A, o meu carrinho A, que diz que eu ando uma casinha para frente só. Ó, essa casinha. Aí eu vou fazer aqui, ó. Depois eu tenho 2, uma casinha para cima. Mexo o caminhão para cima. E aí eu tenho o B, que também é uma para cima. Mas eu vou parar por aqui, senão nós vamos resolver tudo sozinha. Encerrando a nossa aula, este primeiro momento, a gente continua na interação também. Vamos lá, vou deixar para vocês, nós temos sim o roteiro de aprofundamento dos nossos estudantes, essa galerinha com muito desafio. O que aprendemos na aula de hoje, ressaltando os 4 pilares, que são formas, né, que nós estruturamos nosso conhecimento. E, lógico, a nossa super telinha de avaliação, que é a sua participação, inclusive na produção das nossas aulas. Isso é muito importante, tá, gente? Mas não ficaremos apenas com isso. Terminaremos o desafio agora na interação. Já já estaremos de volta. Espero vocês. Tchau, tchau.